Há mais de 50 anos atrás o homem iniciava um feito incrível, sua ida à Lua, mas, será mesmo verdade? Por que e quais motivos? O que o homem foi fazer lá e quais as provas deste feito? Fique ligado para descobrir, porque aqui você primeiro acredita e depois pensa. Doze homens tiveram o privilégio de pisar sobre a superfície da Lua. Ao todo, 24 astronautas já estiveram na órbita lunar, todos como integrantes das 6 missões Apollo, que foram executadas entre as décadas de 60 e 70. Tais missões proporcionaram enormes avanços científicos à humanidade, entre os mais diversos campos do conhecimento. Nessa época o mundo vivia uma guerra fria, onde se queria mostrar o poder de um país. Um exemplo seria o filme Meu Malvado Favorito 1, no qual o personagem principal deseja roubar a Lua para demonstrar um feito jamais visto antes, e o tamanho do seu poder. Porém, a busca do homem pela Lua acabou contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias de telecomunicações, computação, propulsão de foguetes. Entretanto, ainda hoje há quem duvide da chegada do homem à Lua. É relativamente comum ouvir pessoas falando sobre teorias que tentam produzir evidências científicas baseadas em análises das mais de 15 mil fotos disponibilizadas para uso livre pela própria Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, NASA. Hoje, falaremos sobre alguns fatos que reforçam a veracidade das viagens tripuladas à Lua. Agora que já entendemos alguns dos motivos, vamos aos fatos. Temos então as pegadas na Lua. As pegadas deixadas na Terra costumam durar pouco tempo. Isso acontece porque em nosso planeta somos rodeados por uma densa atmosfera que está em constante movimento. Além disso, a presença dessa atmosfera leva a grandes variações climáticas, responsáveis pela produção das chuvas e ventos, sem falar da influência direta de outros seres vivos que podem apagar evidências capazes de atestar que, algum dia, um ser humano tenha passado por algum lugar da Terra. Já na Lua, onde não há atmosfera, uma pegada ou rastro deverá permanecer por centenas ou até mesmo milhares de anos. Por isso, se fosse possível observar a superfície da Lua, deveríamos ser capazes de ver os rastros deixados pelos astronautas. Felizmente, hoje isso é possível graças à espaçonave robótica Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, lançada pela NASA em junho de 2009 e que atualmente está orbitando a Lua entre 20 km e 165 km de altura em relação ao solo lunar. A LRO vem, desde a sua entrada na órbita da Lua, produzindo fotos de altíssima resolução, com o objetivo de encontrar recursos minerais, como água, e também os locais de pouso das missões tripuladas precedentes. Algumas das fotos tiradas pela LRO mostram o módulo lunar da Eagle, o experimento LRRR, um retrorefletor, o PSEP, um sismômetro, uma câmera e alguns objetos descartados pelos astronautas. Segundo fato, pó lunar. Na época em que as imagens e vídeos das missões Apollo foram divulgados, não existiam computadores como os de hoje, capazes de analisar a trajetória das partículas de pó que eram ejetadas da superfície da Lua pelos passos dos astronautas ou até mesmo pelas rodas dos veículos lunares. Com a tecnologia atual, é possível perceber que a trajetória das partículas é perfeitamente parabólica, ou seja, as partículas de poeira descrevem uma trajetória que é prevista para os corpos que são lançados obliquamente no vácuo, livres da ação de quaisquer forças dissipativas, como a força de atrito com o ar. Para que algo parecido com isso fosse forjado na Terra, seria necessária uma enorme câmara de vácuo, maior que qualquer uma que já fora construída em nosso planeta. Além desse fato, por meio da altura atingida pelas partículas de poeira e pelo tempo que elas permanecem no ar, é possível que se determine qual era a aceleração da gravidade no lugar das filmagens e o resultado é igual àquele que é calculado para a Lua, cerca de 1,62 metros por segundo ao quadrado.
Usando as modernas tecnologias de computação gráfica atuais, é possível produzir um vídeo do tipo. No entanto, entre 1969 e 1972 esse tipo de tecnologia era simplesmente impensável. Terceiro fato: Lunar Laser Ranging Experiment, LRRR. Os astronautas das missões Apollo 11, 14 e 15 instalaram arranjos de espelhos retrorefletores de alta precisão. Esses espelhos são capazes de refletir a luz de volta à sua fonte emissora com grande precisão e com poucas perdas. Por meio deles, é possível emitir diversos feixes de laser a partir de diferentes localizações da Terra para se medir a posição da Lua, por exemplo. Após o lançamento da espaçonave de observação LRO, a NASA foi um pouco além, instalando nela um dispositivo parecido com o LRRR, com o intuito de obter mais informações sobre a Lua, como sua temperatura durante o dia e noite, bem como o albedo lunar, capacidade de reflexão, para as frequências de luz ultravioleta. Quarto fato: amostras da Lua. Muitas amostras de rocha e solo lunar foram trazidas para a Terra. Em 1971, 2 astronautas da missão Apollo 14 trouxeram uma pequena rocha lunar de 800 gramas bastante curiosa. Essa rocha parecia ter sido formada sob as condições encontradas na Terra, totalmente diferente de outras amostras trazidas da Lua. Tal rocha continha diversos traços de minerais que são abundantes em nosso planeta, mas muito raros na Lua. O artigo produzido por um grupo de geocientistas do Museu de História Natural sueco alega que se detectou na amostra a presença de minerais que são formados quando há presença de água e oxigênio, bem como condições de pressão e temperatura que são comuns à Terra, mas que também são impossíveis de se encontrar na Lua. Essas indicações reforçam a teoria astronômica de que a Lua possivelmente surgiu após uma colisão entre a Terra e um enorme asteroide, bilhões de anos atrás, resultando em um corpo celeste maior que hoje conhecemos como Terra, e o menor se tornou a nossa Lua que, hoje é tão importante para o planeta. A Lua é o 5º maior satélite natural em meio aos mais de 200 conhecidos no Sistema Solar. Ela orbita a Terra a uma distância média de 385 mil quilômetros e tem rotação sincronizada com a do nosso planeta, de modo que observamos sempre a mesma face lunar. Foi somente em 1959 que a missão soviética Luna 3 tirou as primeiras fotos do chamado lado afastado. Devido à gravidade, a Lua causa uma série de efeitos em nosso planeta. Apesar de a gravidade lunar ser mais fraca do que aquela da Terra, ela é intensa o suficiente para determinar a duração dos dias por aqui, as estações do ano, marés e mais. Talvez os movimentos das marés nos oceanos sejam uma das influências da Lua sobre a Terra mais conhecidas. De forma bem resumida, as marés ocorrem, em parte, como resultado da gravidade lunar, que causa subidas e descidas no nível dos oceanos. Estas variações também ocorrem em lagos, na atmosfera e até na crosta terrestre, mas em escala bem menor. Vale lembrar que as marés também dependem da força gravitacional do Sol. Por isso, se a Lua não existisse ao redor da Terra por algum motivo, elas ainda aconteceriam, mas seriam bem mais lentas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva, para sempre estar ligado conosco. Até o próximo vídeo. Acredite e pense.